Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade avançada. O nosso tema agora será falar de custos de empréstimos, CPC 20. Esse CPC traz uma novidade para muitas pessoas, né? Ou seja, quando eu pego um empréstimo, eu preciso pagar juros, né? Ou seja, eu tenho encargos sobre esse empréstimo, tarifas, né? Juros, comissões que eu posso vir a pagar. A novidade desse CPC é que se eu tiver financiando ou buscando um empréstimo relacionado a um ativo qualificável, eu posso utilizar esses juros, esses encargos desse empréstimo para capitalizar, ou seja, para incluir no custo desse ativo qualificável, sendo que a norma, o CPC, ele acaba restringindo, né, a quais são esses ativos qualificáveis e em quais momentos eu posso capitalizar esses juros dentro desse ativo. Legal? Então nós vamos falar de CPC 20, também um assunto que costuma cair bastante em prova de contabilidade avançada. Vem comigo na tela. Bom, o objetivo do CPC 20 é estabelecer procedimentos quanto à contabilização dos custos de empréstimos. Nesse sentido, o princípio essencial de tal pronunciamento diz que fazem parte do ativo qualificável os custos diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção desse tipo de ativo, sendo os demais custos de empréstimos reconhecidos como despesas. Então, ou seja, os gastos, né, os custos de empréstimos relacionados à construção de um ativo, ou à produção de um ativo, ou à aquisição de um ativo qualificável, serão capitalizados dentro do custo, né, desse ativo. E os demais custos serão reconhecidos como despesas. Bom, o pronunciamento não trata do custo real ou imputado a títulos patrimoniais, custo de capital próprio, né, incluindo ações preferenciais classificadas no patrimônio líquido. Só que o CPC 20 destaca que a entidade não é requerida a aplicar este pronunciamento, CPC 20, aos custos de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de. Ou seja, eu não posso aplicar o CPC 20 a quais tipos de ativos, né? Ativo qualificado mensurado por valor justo, né? Por exemplo, ativos biológicos, né? Estoques que são manufaturados ou de outro modo produzidos em larga escala em bases repetitivas. Então, ou seja, ativos mensurados a valor justo não podem ser objetos de custo de empréstimos e ativos que são produzidos em larga escala também não podem ser aplicados no CPC 20. Legal? Bom, definição de custos de empréstimo, né? Então, custos de empréstimo são juros e outros custos decorrentes do empréstimo para obter um ativo qualificável, né? Podendo incluir encargos financeiros reconhecidos no CPC 06, que trata de arrendamentos, né? CPC 08, CPC 48, que trata de instrumentos financeiros, variações cambiais decorrentes de empréstimos em moeda estrangeira. Então, são encargos sobre empréstimos. Bom, ainda de acordo com o pronunciamento, esses custos de empréstimos são aqueles que seriam evitados se o gasto com ativo qualificado não tivesse sido incorrido. Ou seja, ele só existe porque eu precisei produzir, construir ou adquirir um ativo qualificado, né? Quando forem tomados emprestados recursos especificamente para a finalidade de obter um ativo qualificável específico, esses custos de empréstimos são identificados, né, facilmente. Ou seja, se eu tenho um ativo qualificável, o qual eu pego um empréstimo e os gastos somente se referem a esse ativo qualificável, fica fácil fazer essa identificação, né? Bom, eu falei de ativo qualificável aqui, mas o que é ativo qualificável, né? Ou seja, para efeito de CPC 20, o que é ativo qualificável? É aquele que necessariamente demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda. Por isso que os estoques, né, acabam não fazendo parte, né, da aplicação do CPC 20. Então, por exemplo, a companhia que obtém empréstimos destinados à construção de uma nova usina siderúrgica, né, ou seja, vai demorar um tempo substancial para ficar pronto, né, poderá lançar os juros desses empréstimos como parte do custo de aquisição dessa usina. Então, essa usina, a construção dessa usina, seria um ativo qualificado. Legal aí, gente? Beleza? Bom, então o CPC 20 destaca, né, que ativos financeiros, por exemplo, instrumentos financeiros e estoques que são manufaturados, já estão prontos, né, ou de outro modo produzidos ao curto período de tempo, não são ativos qualificáveis, porque para ser ativo qualificável eu preciso de um tempo substancial para ficar pronto, né? Além disso, os ativos que estão prontos para uso ou para venda pretendidos quando adquiridos, não são ativos qualificáveis, porque já estão prontos, né? Então não vão fazer
não são base, né, para a aplicação do CPC 20. Então a mercadoria para revenda já está pronta, né? Eu não tenho ali um período, né, um tempo substancial para ficar pronto. Bom, então o esqueminha aqui, ó, custos de empréstimos diretamente atribuíveis, ou seja, então, em relação a custo de aquisição do ativo, né, ou seja, então, se eu tiver um ativo qualificável, eu tenho um gasto, né, com juros, com encargos, referente à aquisição desse ativo qualificável, eu vou entrar com esses custos dentro do custo do ativo. Agora, outros custos de empréstimos serão reconhecidos normalmente como despesas. Se eu comprar um estoque a prazo, a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo são os juros, né, que eu vou reconhecer no resultado. Legal? Beleza? Importante, né? O CPC 20 destaca ainda os seguintes requisitos para capitalizar os custos de empréstimos diretamente atribuíveis como parte do custo do ativo. Ou seja, quais são os requisitos, né, para que a entidade possa capitalizar esses juros, né, dentro do ativo? Ser provável que esse ativo vai gerar um benefício econômico futuro e, obviamente, que esses custos, né, possam ser mensurados com confiabilidade. Então, é sempre essas atribuições, né, a serem visualizadas para ser considerado um ativo. Legal? Então, vamos dar um exemplo 1 aqui, né? Em relação à construção de uma propriedade para investimento, ou seja, um ativo que demora substancialmente para ficar pronto, a entidade apresentou as seguintes informações. Custo do terreno, R$1 milhão. Empréstimos obtidos, 700 mil. Gastos com materiais e mão de obra, 800 mil. Juros dos empréstimos até a conclusão da obra, 200 mil. Juros dos empréstimos após a conclusão da obra, 50 mil. Então, ou seja, eu tenho o custo do terreno, obtive o empréstimo, só que o empréstimo é passivo, beleza? O passivo não me importa. Gasto com material e mão de obra vai ser incluído no custo, né, do ativo. Juros de empréstimos até a conclusão da obra. Esses 200 mil também serão incluídos, né, no gasto do ativo qualificável. E agora, após a conclusão da obra, aí já é despesa direta. Então eu tenho quanto aqui de custo desse ativo? 1 milhão mais 800 mais 200. Então, 2 milhões de reais. Legal? Tá? Não podem ser capitalizados os valores relativos ao principal do empréstimo, que é o passivo, né, bem como os juros posteriores ao término da obra, porque a construção, a produção do ativo qualificável ela já encerrou. Beleza? Exemplo 2. A construtora Camacho Correia, em 32x9, concluiu a construção de um edifício de 30 andares, de altíssimo padrão, cuja construção foi iniciada em 4 de janeiro de X7. A obra, que se constituirá na nova sede da entidade, vinha sendo construída com recursos próprios, mas em fevereiro de X9 a empresa precisou obter recursos complementares no valor de 3 milhões de reais, os quais foram contratados junto ao Banco Del Sangre. Então o que acontece? Esses 3 milhões de reais aqui, né, se referem ao empréstimo, né? Bom, o empréstimo foi pago em 10 parcelas de 330 mil, de março a dezembro. A construção, incluindo o empréstimo, custou aos cofres 21 milhões de reais. Então, ou seja, 3 milhões de reais é o empréstimo, se é 21 milhões de reais o valor total, né, desse principal mais empréstimo, então o principal é de 18, né? Só que, na verdade, como eu paguei 10 parcelas de 330 mil, né, eu vou ter 3 milhões e 300 mil reais de juros, né? Ou seja, então eu tenho 300 mil reais de juros desse empréstimo, mais 18 milhões, perdão, relativo à própria construção aí do terreno, né? Então, ou seja, a entidade pretende ficar nos próximos 15 anos, ao término dos quais o valor residual estimado do edifício é de 6 milhões, com base nas informações acima, qual o custo do edifício e o valor anual da depreciação. Então, o custo sem empréstimo, 18 milhões, né, porque com o empréstimo ele vai para 21, então sem empréstimo é 18, encargos financeiros de 300 mil, custo total 18.300. Considerando o valor residual aqui de 6 milhões, né, para fins de depreciação apenas, né, então ele quer saber qual é o custo do edifício e o valor anual da depreciação. Então, ou seja, o custo total do edifício, 18 milhões e 300, que é o valor da construção, mais os juros do empréstimo, né? Então, 18.300. Valor residual, 6 milhões. Valor depreciável, 2 milhões e 300 mil. E vida útil de 15 anos, né? Então, tem uma depreciação anual aqui de 820 mil reais. Tá? E, obviamente, o valor do principal aqui, né, de 3 milhões de reais, que é o empréstimo, né, não vai entrar no custo, porque ele é um passivo.
Legal? Beleza? Bom, custos de empréstimos elegíveis à capitalização, né? Então, ou seja, os custos de empréstimos que são elegíveis à capitalização são aqueles atribuídos diretamente à aquisição, construção ou produção desse ativo qualificável, né? Ou seja, ele não existiria se eu não tivesse, né, essa construção, né? Se eu não tivesse fazendo uma produção, uma construção, uma aquisição. Quando a entidade pega recurso emprestado especificamente com o propósito de obter esse ativo qualificável, é fácil identificar esses custos de empréstimos. Mas, né, eu posso pegar um empréstimo para fazer várias coisas, inclusive para produção, construção, né, e aquisição de um ativo qualificável. E aí, como é que faz? Né? Então, ou seja, quando eu pego um empréstimo somente com aquela finalidade, fica fácil visualizar. E quando eu tenho outros tipos de empréstimo? Né? Então, ou seja, no entanto, à medida que a entidade toma recursos emprestados sem destinação específica e os utiliza com o propósito de obter ativo qualificável, a entidade deve determinar o montante dos custos de empréstimos elegíveis à capitalização, aplicando uma taxa de capitalização aos gastos com o ativo. Então, olha lá, à medida que a entidade toma recursos emprestados sem destinação específica e acaba utilizando parte desses recursos com o propósito de obter ativo qualificável, eu preciso determinar o montante dos custos de empréstimos que serão capitalizados naquele ativo qualificável, né? Aplicando uma taxa de capitalização. Como é que ele vai utilizar essa taxa, né? Então, a taxa de capitalização deve ser a média ponderada de todos, né, os custos de empréstimos, de todos os empréstimos da entidade que estiverem vigentes durante o período. Então, ou seja, eu vou pegar todos os empréstimos, né, que a empresa fez durante o período e analisar as respectivas taxas, os respectivos custos desses empréstimos e vou fazer uma média ponderada, né, dessa taxa de juros em relação a todos os empréstimos que a entidade tem. Então, no entanto, deve excluir desse cálculo os custos de empréstimos que sejam aplicáveis especialmente, né, ao ativo qualificável. Se eu tiver, então, empréstimos que sejam relacionados diretamente com o ativo qualificável, né, eu vou excluir desse cálculo. Legal? Bom, e algo importante, né? Eu só posso capitalizar, né, enquanto eu estiver produzindo ou construindo, né? Ou seja, então a capitalização vai até o momento que todas as atividades necessárias para preparar o ativo, né, estejam completas. Tá? Além disso, o montante dos custos de empréstimos... Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença de ter interrompido os seus estudos. Mas, olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos para você conhecer o professor Anderson Fumax. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um super curso de contabilidade? Então vem comigo. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumax. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição, e custa apenas R$80. É isso mesmo, R$80 por um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem, eu sou um aluno bastante criterioso, eu gosto de analisar, eu quero saber o que eu tenho direito. Primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são 2 acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos no sistema de controle. Mas você vai ter direito, contabilidade geral, 30 videoaulas detalhadas, assunto por assunto, estoque, escrituração, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, critérios de avaliação de estoques, mais 30 videoaulas também de contabilidade avançada, super atualizado, atualizadíssimo aqui na Lá Concursos, e além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da Lá Concursos, que o professor Anderson Fumax ministrou aqui na LAC. Tá certo, gente? Excelente custo-benefício, R$80. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.